O que aconteceria se você colocasse uma granada no canhão de um tanque? Isso é muito visto em filmes e até mesmo em videogames, onde o tanque, ao receber um tiro de alto calibre ou uma granada, explode de maneira exagerada. Hoje vamos verificar se isso é real ou, pelo contrário, se trata de uma falácia cinematográfica. Os canhões dos tanques, apesar da aparência, são muito sensíveis. Por isso, você verá que os canhões dos tanques modernos usam uma tampa na ponta, e estas são colocadas para evitar que sujeira cause obstruções no canhão. Para que você tenha uma ideia de quão sensível é um canhão, uma obstrução pode, no pior dos casos, causar a destruição total do canhão, deixando-o como uma flor. Mas o que aconteceria se um tanque não tivesse essa tampa e uma granada entrasse no canhão? Bem, se uma granada entrar no canhão de um tanque, 3 cenários podem se concretizar. 2 cenários ruins, porém improváveis. E um tão ruim, mas muito mais provável. Primeiro, devemos considerar que os canhões dos tanques são recarregados por trás, ou seja, são de retrorecarga, o que significa que na parte de trás do canhão temos uma porta que isola a parte onde está a tripulação da câmara do canhão. Esta porta geralmente está fechada e só se abre para colocar a munição no processo de recarga entre os casos ruins e improváveis. Estaria que o inimigo colocasse sua granada no canhão justo, no momento em que o tanque está com a porta do canhão aberta, fazendo com que a granada entre no compartimento onde está o artilheiro. Junto às munições, neste caso, ao explodir, a granada poderia detonar uma ou várias munições, pois a explosão ocorreria em um local fechado. As ondas de choque e o calor poderiam detonar as munições que fariam o tanque voar pelos ares. Este caso se tornaria muito mais provável se o tanque tivesse armazenado munições HIT, e este cenário é, claro, extremamente improvável, porque há um intervalo de tempo bastante pequeno entre a abertura e o fechamento da porta, mas ainda é possível. Na verdade, há um vídeo bastante curioso na internet onde se observa um caso similar de um soldado que avança o tanque, deixa a granada, e esta acaba explodindo o tanque, tudo ocorrido na Síria. Embora a veracidade do vídeo não esteja comprovada por sua qualidade, outro cenário realmente ruim. E o que é mais provável é que o soldado deposite a granada no canhão carregado, e esta fica junto à munição. O que aconteceria neste caso? Bem, primeiro devemos considerar que tipo de munição está no canhão. Se a munição que está no canhão é um projétil perfurante de sabor descartável estabilizado por aletas, é muito improvável que sua carga propulsora seja detonada, já que as munições dos tanques são muito estáveis. No entanto, poderia gerar um monte de destroços que danificariam a alma do canhão. No caso remoto de que a carga propulsora fosse ativada, ela simplesmente sairia desequilibrada devido à explosão da granada, danificando da mesma forma o canhão. Mas se falarmos de um explosivo de alto poder, como o High Explosive Anti-Tank ou uma munição High Explosive Squash Head, a coisa muda. Os explosivos de alto poder High Explosive Anti-Tank têm um segundo explosivo que é detonado para lançar um jato de metal, normalmente cobre, para penetrar a blindagem inimiga. O explosivo do projétil é detonado por um fusível que está na ponta do projétil, o qual é relativamente sensível. Uma granada explodiria tanto a carga propulsora quanto o explosivo do projétil, pois se formaria um efeito em cadeia, causando a completa destruição do canhão. O mesmo ocorreria com o High Explosive Squash Head. Lembremos que os High Explosive Squash Head são munições que agem explodindo muito fortemente perto da blindagem inimiga, fazendo com que esta vibre em alta frequência, que por consequência se fratura e gera um monte de estilhaços. Esses estilhaços se soltam dentro do tanque, abatendo toda a tripulação. Essa munição é puramente explosiva. Uma granada de concussão poderia detoná-la, causando a completa destruição do canhão do tanque. Se você se pergunta como uma munição pode suportar sua carga propulsora, mas não poderia suportar uma granada de concussão. Isso acontece porque as munições dos tanques são projetadas para suportar a explosão de sua carga propulsora por trás, enquanto a explosão da granada seria recebida de um ponto bastante vulnerável. Por isso, a probabilidade de uma granada detonar um alto explosivo acertar ou uma carga High Explosive Squash Head é bastante considerável. Fora de todos esses cenários, consideremos que os canhões medem entre 3 e 6 metros e que as granadas não têm formas completamente esféricas. Também, estas não cabem confortavelmente nos canhões
além de que os canhões raramente estão apontando para cima, ou seja, em um ângulo que facilite a queda da granada para dentro do canhão. Devemos considerar também que as granadas foram projetadas para destruir alvos macios, não metais. Portanto, estas realmente não causariam danos estruturais ao tanque, fora do fato de que estas conseguissem detonar alguma munição, e até mesmo lembremos que para que um soldado lance uma granada dentro do canhão do tanque, em primeiro lugar, ele deve se colocar na linha de fogo da metralhadora do tanque e também se expor à infantaria inimiga, o que seria bastante arriscado. E até mesmo normalmente os tanques são altos e o canhão não está ao alcance de uma pessoa. Tudo isso explica por que não vimos casos bem documentados de eventos similares, já que são extremamente improváveis. E se algum soldado tentou, o mais provável é que ele não tenha vivido para contar. Mas o que acontece se um projétil entrar, por exemplo, de uma metralhadora dentro de um canhão de tanque? Certamente este cenário é muito mais provável do que os da granada. Como com as granadas, depende bastante da munição que estamos falando, tanto a que disparou a metralhadora, quanto a que está no canhão do tanque, respectivamente. Um projétil 7,62 por 51 milímetros, organização do Tratado do Atlântico Norte, geralmente disparado por uma metralhadora, teria um efeito mínimo na munição de um tanque. Considerando que as munições de tanque têm uma carapaça metálica e que estas geralmente têm na ponta um ângulo inclinado, no pior dos casos, uma munição 7,62 por 51 milímetros poderia causar obstruções no canhão, fazendo com que este se arranhe ao disparar a munição do tanque, tornando o canhão inutilizável, claro. Mas imaginemos que a metralhadora que disparou o projétil é uma DSHK soviética comumente usada por grupos armados irregulares montados em Toyota Land Cruiser. Estas disparam a munição 12,7 por 108 milímetros soviética antimaterial. Um disparo desta munição poderia perfeitamente penetrar as munições High Explosive Anti-Tank e também High Explosive Squash Head, claro, fazendo-as detonar e explodindo completamente o canhão do tanque.